Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. É um privilégio ter você aqui mais uma vez. E eu já te peço para você curtir esse vídeo, de compartilhar com todos os seus amigos, nos grupos do WhatsApp, nas suas redes sociais, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E também já te peço para você se inscrever nesse canal. Se você ainda não é inscrito, né, é totalmente de graça, né? Você pode apertar nesse botão que está logo aqui embaixo, né? Se inscreva no nosso canal, que é super importante para fortalecer. E se você perdeu alguma das mensagens, fique tranquilo, é só entrar aqui no nosso canal para você aproveitar e maratonar. E agora, fique com a primeira parte da terceira mensagem, o valor de um amigo, da série As Cartas de um Prisioneiro. Deus te abençoe, um beijo no seu coração. Amém, meus amados irmãos? E eu quero iniciar nessa terceira série de mensagem. A primeira mensagem foi sobre a graça de Deus. De certa forma, irmãos, eu não estou fazendo nenhuma sequência lógica, mas, de certa forma, foi até de propósito começar pela graça, porque assim como a nossa amada irmã cantou, sem a tua presença eu nada serei. Sem a graça do Senhor, diz o apóstolo Paulo, a tua graça me basta. Então, por causa disso, eu comecei a série falando sobre a graça de Deus. A segunda série, a segunda tema, qual foi? Tudo eu posso. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E hoje, nessa terceira série, eu quero compartilhar algo sobre o valor de um amigo. Quem tem amigo aí? Maravilha, é muito importante ter uma boa amizade. Irmãos, e essa amizade é algo fundamental, porque mexe com as relações interpessoais de cada pessoa, de cada um. E eu quero compartilhar baseado na carta, na menor carta do Novo Testamento, que é a carta de Filemon. Abra sua Bíblia no livro de Filemon, capítulo de número... Não tem capítulo, só tem um capítulo 1, então não tem capítulo. É só um texto. Na verdade é o capítulo 1, né? Mas capítulo primeiro e único da carta do apóstolo Paulo para Filemon. A menor carta do apóstolo Paulo. Ele também estava na prisão. Lembra que nós estamos falando das cartas de um prisioneiro, contexto de prisão. Lembra da primeira mensagem que eu mostrei para você como era a prisão do apóstolo Paulo? Ele estava cerceado da sua liberdade. E Filemon, o apóstolo Paulo escreve essa carta para Filemon. Capítulo 1 de Filemon diz o seguinte: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta junto com o nosso irmão Timóteo a Filemon, nosso amado colaborador, a irmã Áfia e Arque, nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa. Que Deus nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê graça e paz. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Olha para cá, nós vamos estar lendo toda a carta, mas vamos fazer por partes. Primeiro, meus amados irmãos, a menor carta do apóstolo Paulo foi direcionada para Filemon. Filemon era uma pessoa, era um homem que tinha condições financeiras muito boas, morava provavelmente na cidade de Colosso, lá para a Turquia, da Turquia oriental. E Filemon, isso está no livro de Colossenses, essas evidências que ele morava lá em Colossenses, na cidade de Colosso. E é interessante que a Bíblia vai dizer que o Filemon, ele tinha uma igreja na sua casa. Então provavelmente a igreja de Colosso, da cidade de Colosso, ficava na casa de Filemon. Até eles recebiam todas as pessoas. Filemon, ele é uma pessoa que realmente, irmãos, é algo que nós precisamos buscar em Deus para sermos parecidos. Interessante que Filemon, você vai ver nesse primeiro contexto, que ele tinha um amor de algo de Deus sobre a sua vida. O amor que, irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Era uma pessoa que amava os irmãos que estavam reunidos na sua casa. Ele amava a igreja, ele amava as pessoas. E eu lembro do
pastor Eibe, quando ele dá um exemplo muito clássico, irmãos, que nós precisamos ser como uma esponja. Sabe aquela bucha de lavar louça que você tem na sua casa? E aí você pega aquela esponja, você molha em água, você coloca o sabão, e aí, irmãos, se você espremer aquela bucha, o que vai sair? Vai sair aquela água que você encharcou. Assim sejamos nós na vida cristã, como nós, e que Deus nos dê graça e nos capacite para que eu e você possamos ser essa bucha de recebermos tanto o amor de Deus. E quando nós formos exprimidos, quando nós formos realmente ser para a nossa utilidade, como nossa amada irmã falou, de sermos servos úteis, nós possamos expressar o amor que está sobre a nossa vida. Amém, meus amados irmãos? Quem está entendendo aí? Fala a pessoa que está do seu lado: eu vejo o amor de Deus sobre você. E ele entendeu isso. E ele vai falando o seguinte, olha no versículo 6. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé. Irmãos, Filemon, Deus está chamando, e eu acredito muito, eu creio que Deus está nos chamando para nós termos um espírito de reconciliação, espírito de perdão. E o contexto da carta, você vai perceber que é isso. Irmãos, um homem que ele amava estar em comunhão, amava estar com as pessoas. Eu lembro certa vez, saiu uma frase na mídia, irmãos, que parece ser muita verdade, mas para um bom crente não é. Essa frase é a pessoa que estava totalmente decepcionada com alguém. E ele falou assim: quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto dos meus cachorrinhos. Não sei se você já ouviu essa frase. Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto dos meus cachorros. Irmãos, isso parece uma fuga de uma pessoa magoada, de uma pessoa machucada, de uma pessoa que foi ferida por alguém, de algum relacionamento, não sei qual o nível de relacionamento. Talvez você já foi magoado, e eu também, no nível de amizade, no nível de sentimental com alguma pessoa. Eu lembro certa vez, pegando para a galera Difflin Start aqui, tem um irmão que ele falou uma frase muito forte. Ele falou bem assim: eu prefiro, presta atenção jovens aí, eu prefiro ver um rapaz e uma moça chorando, acabada porque terminou um namoro, do que ver um casamento sendo destruído. É muito forte. Esse pastor falou isso. É muito melhor ver uma moça e um rapaz chorando. Então, quando alguém chegar com você e falar assim, que é no nível de namoro: eu estou arrasada, ele era a paixão da minha vida, ele me abandonou. Ei, deixa eu te falar uma coisa: Deus foi te livrar de alguma coisa pior. Deus foi te livrar. Aí, escute aqui, papai e mamãe que está aqui. Aí você vê seu filho com decepção amorosa, né? É melhor você ver seu filho chorando essa decepção amorosa em um nível de namoro, do que você ver o seu filho em um casamento destruído, debaixo de divórcio, debaixo de adultério. Você está entendendo o que eu quero falar? E aí, irmãos, só que no nível das pessoas, às vezes nós somos magoados no nível de adolescência, no nível de jovens, no nível de adultos. Pessoas nos magoam, amizades nos magoam, o relacionamento conjugal nos magoa às vezes. E aí, queridos, e é uma pessoa ferida, e ele abre a boca e fala assim: quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto dos cachorros. Não pode ser assim, irmãos. Nós precisamos amar as pessoas de forma incondicional, de forma que realmente nós queremos ter desejo de estar com as pessoas. Imagina crente que não gosta de estar com gente. Não pode, meus amados. E aqui Filemon, ele vai dizer: eu oro, e Paulo diz: eu oro para que você ponha em prática cada vez mais a comunhão que vem da fé, à medida que você entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Comunhão, estar junto. E no início do versículo, ele vai falando assim, versículo 4: sempre dou graças a meu Deus e vocês nas minhas orações. Deixa eu te falar uma coisa. Paulo está falando para Filemon o seguinte, preso: olha, Filemon, eu oro por você, eu agradeço a Deus por você. Sabe quem está falando? Como eu te amo, Filemon, como eu te amo. E ele está orando. Você só ora porque você ama, não é verdade? Se você passa um desconhecido na rua, você lembra nas orações? Eu não, porque eu não sei quem é. Mas as pessoas que você ama, você ora. Isso significa que
quem você ama é lembrado. E Paulo está escrevendo: olha, Filemão, como eu lembro de você, como eu gosto de você. E ele vai dizer o seguinte, e é o encargo, irmãos, é o amor na prática. E quando você ora pelos seus amigos, Jó teve sua vida abençoada, lá em Jó capítulo 42. Quando Jó orou pelos seus amigos, o Senhor tornou ele próspero. Então você quer ser próspero? Quantos querem ser prósperos aí? Aí você vai responder para os seus irmãos: se você quer ser próspero, fala aí, se você quer ser próspero, você tem que orar por mim. Se você quer ser próspero, você tem que orar por mim. Se essa igreja quer ser próspera, ore para o seu pastor. Aleluia. Se você quer ser próspero, ore pelas pessoas. Ore pelos seus amigos. Agora, irmãos, tem algo aqui muito forte. Paulo está falando também algo. Ele está dizendo: eu quero entender e experimentar que todas as coisas boas que temos em Cristo, e que você tenha sua fé firmada no Senhor. Queridos, aqui em prisão, Paulo está preso pela causa de Cristo, perseguido de forma política, de forma religiosa. E o desejo do apóstolo Paulo foi pregar o evangelho para que todos venham conhecer esse amor que Filemão tem. E que ele está dizendo, continua. Que todos tenham uma vida, irmãos, realmente completa e plena no Senhor Jesus. Essa é a minha oração, a oração da minha esposa, da minha família. Nós estamos aqui, queridos, semanalmente. A nossa esperança é que eu e você, você possa e eu também termos uma experiência com o Espírito Santo. Temos uma vida com Jesus. Temos uma vida que realmente vai valer a pena. Uma vida cheia de amor, uma vida cheia de alegria. Uma vida que você possa conhecer o verdadeiro amor de Jesus. Que você possa conhecer esse amor que excede todo entendimento. E Paulo, quando compreendeu isso, quando entregou a vida para Jesus, ele compreendeu o chamamento dele para o seu propósito de vida. Queridos, a vida dele não foi mais a mesma. Tanto é que em cadeias, lá para Efésios, ele fala bem assim, no versículo 14, 3,14. Quando eu penso em tudo isso, eu caio de joelhos. Eu me ponho de joelhos e eu oro a Deus, eu oro ao Pai. Para que Ele os fortaleça com o poder interior no seu espírito. A oração do apóstolo é que você seja forte na sua vida e na minha. E ele vai falando o seguinte: olha, que vocês confiem nele, confiem no Senhor. Suas raízes se aprofundarão em amor e manterão fortes. Nosso desejo, eu tomo as palavras do apóstolo Paulo para mim, irmãos queridos, para essa igreja, para você, para a sua vida, para a sua família, é que você realmente seja um homem, uma mulher cheia de Jesus, forte, pleno, alegre. Mesmo que a gente passe por tribulações, porém, essas tribulações não vão nos desanimar, não vão nos abater, não vão nos derrubar, mas sejamos firmes no Senhor. Essa é a nossa oração, cada vez mais. E que você conheça e compreenda a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo. E Paulo gastou a vida inteira em cadeias. E ele está continuando dizendo para Filemão: olha, Filemão, permanece firme na fé. Permanece no amor. Permanece na comunhão. E aí, queridos, tem algo que é tão forte. No versículo 7, quer ver? Vamos lá, Filemão, versículo 7. Ele fala assim: seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto. Uau, que elogio. Já pensou? E esse era o Filemão. O seu amor, Filemão, me dá muita alegria, me dá muito conforto. Para um líder, pegar o contexto de liderança, queridos, isso é um bálsamo saber que os filhos na fé estão nesse nível aqui. De uma pessoa que tem muito amor. De uma pessoa que dá muita alegria. Para um pastor, para um pai, para uma mãe, é muito melhor que os seus filhos. Vou pegar no nível familiar. Não é legal, né? Mas você vai ficar muito mais feliz se seu filho, a sua filha for obediente a você. Vai te dar prazer. É que nem aquela história do filho que foi morar num outro país. Foi morar em outro país. E ele mandou uma carta para os pais. E o pai pegou aquela carta e ele ficou muito invocado. Ficou chateado.
E ele chegou com a esposa: amor, olha aí, esse teu filho é um desaforado. Olha o que ele escreveu aqui. Está aqui na carta. Pai, me dá dinheiro. Olha esse teu filho. Parece que não teve educação. Olha, eu dou tudo para ele. Olha, bem desaforado. Do meu lado aqui. Manda em carta aqui. Na época era carta, né? Você não sabe nem o que é isso. Mas para a galera aqui sabe o que é. Aí a mãe, com muita sabedoria, falou assim: meu bem, ele não escreveu isso não. Ele falou assim: pai, me dá dinheiro. Aí o pai olhou: foi isso mesmo? Foi. Então dá logo o dinheiro para ele. Envia logo esse dinheiro para esse menino. Queridos, tudo é muito melhor você ver um filho obediente. É muito melhor ver você um filho que honra o seu pai e sua mãe. E aí o pai vai ter prazer. É dica, tá? Pessoal dos jovens. Você obedecer papai e mamãe, seu pai e a sua mãe vai ter prazer de lhe abençoar todas as vezes que você pedir alguma coisa. Verdade ou não, papai e mamãe que está aí? Seu filho está aí, seu filho está aqui na igreja, fale assim: fala, Jeová. É muito ruim quando você pede para alguém: meu filho, vai lavar a louça. Tudo eu. Estou procurando ele. Está entendendo, irmão? Agora, meu pai, deixa comigo. Você nem precisa falar para seu pai. A louça está lá até o nível da sua mãe. Mamãe, deixa comigo que a louça é comigo hoje. Você vai olhar assim: esse menino quer alguma coisa. Mas é muito mais, não é melhor? Isso é amor. Aí, presta atenção nisso. Seu amor tem me dado muita alegria. E Filemão era esse. Era o tipo de pessoa que dava muita alegria para o líder dele. Muita alegria para o Paulo. E ele falou: esse teu amor me conforta. Sua bondade, um homem bom, irmãos. Sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Era uma pessoa boa no meio da congregação. Pessoa gente boa. Ei, você precisa ser gente boa, meu irmão. Eu também. Sejamos ser gente boa nessa igreja. Seja gente boa. E o Filemão era esse. Gente boa, eu não estou falando de temperamento, porque tem gente que é muito extrovertida, né? Já viu aquela pessoa que entra no ambiente, muda o ambiente para uma alegria, que é uma pessoa que já faz barulho sem falar nada. E aí alegre o tempo todo. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando de temperamento. E tem gente que é mais introvertida, mas é tão gente boa tanto quanto. Tão quanto. O que eu estou falando é você ser bom com todos. E Filemão era esse. No meio da igreja que reunia na casa dele, ele demonstrava essa bondade, que elogio. Olha o versículo 8. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico-lhe que demonstre bondade ao meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Aqui Paulo começa a contar a história naquela carta de um homem chamado Onésimo. Se você pretende ter um filho, ou se você quer estar em dúvida qual o nome do filho que você vai colocar, e ele é homem, eu te dou essa sugestão: Onésimo. Nome muito bonito. Nezinho, vem cá, Nezinho. Eu já estou vendo Nezinhos aqui correndo pela igreja. Eu já estou vendo Nezinho tirando copo descartável e estragando, que está lá no bebedouro, irmão. Olha, uma Onésima chegou aqui. Estou brincando. Agora entra um personagem chamado Onésimo. Irmãos, Onésimos, escuta para cá para essa história. Onésimo, provavelmente, a história não conta, a Bíblia não conta, mas a história tem, como eu posso falar, indícios. E Onésimo morava com Filemão. Onésimo era escravo de Filemão. Naquela época podia ter escravo. E só quem tinha escravo é quem tinha posse de dinheiro, quem tinha recursos financeiros.
E aquele escravo, provavelmente, ele roubou, ele furtou o seu senhor. E ele fugiu e foi capturado e preso. Só que, escute uma coisa aqui. Às vezes, aprenda isso. Às vezes acontecem algumas tragédias na nossa vida. E muitas das vezes é propósito de Deus para te abençoar e você nem sabe. E nem José. José estava na cadeia. Mas a cadeia de José era debaixo do palácio do faraó. E aqui, Onésimo foi para a cadeia. Irmãos, tinha cadeia para tudo quanto era canto naquele mundo. Nesse mundo. Ele foi ser preso logo aonde? Do lado do apóstolo Paulo. E aí, Paulo olhou. Epa, uma vida para Jesus. Espera aí. Começou a compartilhar. Paulo gostava de gente. Paulo começou a falar do evangelho. E não tinha outro assunto, irmãos. Tudo ali no meio daquele buraco lá, não tem para onde fugir, todos os dois presos. E Paulo, palavra no Onésimo. E começou a falar do amor de Jesus. Começou a falar do evangelho da graça. E aquele Onésimo, irmãos, com certeza, realmente, de fato, ele entregou a vida para Jesus e teve a sua vida salva. E os seus pecados perdoados. Talvez era tragédia. Ei, não reclama quando você está passando por dificuldade. Talvez é só o início do milagre que o Senhor já tem preparado para você. Posso ouvir um amém? Mais uma vez. E aí Onésimo foi preso e ficou do lado do apóstolo Paulo. E evangelho nele. E eu fico imaginando o bate-papo. Irmão, porque eles tiveram tempo para bater papo, ó. Tinha para onde ir? E aí, de onde você veio? Ah, qual é o seu nome? Meu nome é Onésimo. E o seu? Ah, eu sou Paulo. Mais conhecido como Paulinho. Sei, eu estou brincando aqui. E aí o papo desenrola. E era assunto, irmãos, para lá de metro. E aquele assunto, até que Paulo, talvez, você veio da onde? De onde você veio? Ah, eu vim lá de Colosso. Eu aprontei, isso eu estou parafraseando, talvez na história foi isso. Eu aprontei e eu roubei, eu era escravo, e eu roubei o meu Senhor. É mesmo, e lá em Colosso, poxa, eu estive na minha viagem missionária, fundando igreja, eu estive lá em Colosso. E quem era lá o seu Senhor? Ah, era um tal de Filemon. Filemon? Filemon é meu amigo. Ei, Filemon é meu amigo. Sério? Que mundinho pequeno, hein? Eu estou viajando na Bíblia. E eu acho que foi isso que aconteceu mesmo. Porque Onésimo começou a contar a história da vida dele. É meu amigo. E eu aprontei. Aí Paulo começa a descobrir toda a vida de Onésimo. E nem Adriane, irmãos. Adriane, minha esposa, é impressionante. Se você conversar com ela, basta sorrir para ela, irmãos, que ela consegue a senha do teu banco fácil. Vai ser gravado, ela está falando, ajeita essa tua fala. Depois, porque ela é gente boa demais. E aí começa a bater papo, daqui a pouco, irmãos, a pessoa conta a história da vida todinha. E aí ela conta também a história da vida dela, aí pronto, vira amiga pro resto da vida. Impressionante, minha esposa. Eu gosto disso. Eu já sou mais envergonhado, sabe? Eu sou mais tímido. Adriane não, Adriane, se você sorrir para ela, já era. Creio. Mas aí Onésimo descobre toda a vida, Paulo descobre toda a vida do Onésimo. E aí, irmãos, Paulo começa a falar, ei, Filemon é meu amigo. Aí ele manda uma carta para um amigo. Escute isso. Ele manda uma carta para um amigo. E ele faz assim, se eu pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, eu prefiro pedir na base do amor. Não é verdade isso? Você só pede algo de alguém se você tiver amizade. Se você não tiver amizade, você não consegue pedir. Se você não tiver amizade, você não consegue pedir. E aqui, ele era um amigo, prisioneiro. E ele fala assim, suplico que demonstre a bondade do meu filho Onésimo. Agora era um filho na fé. Onésimo tinha entregado a vida para Jesus. Agora é o filho do apóstolo Paulo na fé. E eu vou pedir para o meu, agora é meu amigo, eu vou pedir para ele. Ei, você tem amigos? Você tem amigos? Irmãos, amigo e Filemon era uma espécie de amigo. Porque só recebe pedido porque era amizade.
É que nem você vai pedir dinheiro emprestado, irmãos. Não pede dinheiro para emprestar para qualquer pessoa, não. Você pede para amigo. Você pede para amigo. Tem liberdade. Você pede ajuda para amigo. A verdade é essa. E aqui ele encontra esse amigo. E o que é amigo, irmãos? Amigo é aquele que está do teu lado e não importa a situação que você esteja passando. Isso é um amigo de verdade. Um amigo é aquele que te ama em todo o tempo. Que ama você nas tuas qualidades e nas tuas dificuldades. Nos teus defeitos. Nas tuas virtudes. E nas tuas, eu vou colocar entre aspas, e falo com muito amor e carinho, nas nossas chatices. Isso é um amigo de verdade. E um amigo de verdade, escute isso aqui, é aquele que te confronta no secreto e te defende no público. Isso é um amigo de verdade. É aquele amigo, só toma cuidado com uma frase. Eu falei a verdade, eu sou direto, porque você pode perder a amizade. Mas Deus vai te dar sabedoria, porque amigo de verdade, ele confronta no particular. Ele fala, ei, meu amado, com muito amor e carinho, eu acho que você precisa corrigir isso aqui. Irmãos, e só faz isso quem tem amizade. Mas no público, ele te defende. Olha, tem uma frase lá em casa que é interessante. Vou dizer uma coisa para vocês. Nós não somos perfeitos. Se acontecer alguma coisa, sei lá, você ficar chateado comigo, com a Adriane, com a Letícia, pode ter certeza que eu vou corrigir no particular. E ela vai me corrigir no particular. A Letícia também nos corrige no particular. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não briga com elas. Porque você está brigando comigo também. Não briga com elas, porque você está brigando comigo também. Só eu posso brigar com ela. Só eu posso brigar com a minha filha. Porque nós somos amigos. E assim, mas meus amados, é esse aspecto. Aí a gente tem esse nosso lema. Ei, isso aqui, irmãos, amigo não fofoca, amigo protege. Amigo protege. Deixa eu dizer algo, irmãos. Se tem alguém, vamos falar na coletividade, comunidade nobre aqui. Eu não permito que fale mal da gente e de você. Se eu ouvir que alguém está falando mal da gente ou de você, irmãos, pode ter certeza que vai ter um leão que vai te defender. Mas ele errou. Não me interessa o seu erro, eu sou teu amigo. Não me interessa o teu erro, eu sou teu amigo. Eu vou te defender. Só que fica tranquilo que no particular, eu também vou te corrigir. Amizade é isso. Amizade é isso. E aí, irmãos, parar de fofoca. Amigo de verdade não fofoca, tá lá. Você sabe, olha o fulano de tal. Viu que estou falando do fulano aí? Tu viu a atitude da fulana? Tu viu a atitude do sei o quê? Ei, eu lembro de uma história muito forte. Um irmão veio falar mal de um outro irmão, de um pastor. Isso foi no nível pastoral. Teve um irmão que veio falar de um pastor e foi falar para um outro pastor. E ele falou, rapaz, está vendo aquele pastor lá? Ele falou assim, ele fez isso. Aí o irmão falou, ei, para de falar mal. Ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Ele pode até estar certo. Frustrado. Meu amigo pode até ter errado, mas é meu amigo. Eu não vou deixar que machuque meu amigo, ou que fale mal do meu amigo. Se você quer falar mal de alguém, saiba de uma coisa. Vá até o final e dê a cara a tapa para ajudar. Porque se não for isso não é amizade, isso é fofoca. E fofoca é pecado. Quem está entendendo aí? E aí, meus amados irmãos, amigo de verdade vai proteger. E essa é uma igreja que nós vamos proteger uns aos outros, como Filemon amava o corpo de Cristo. Mas o fulano é assim criando. Mas é meu amigo, é minha amiga. Não permita, irmãos. Olha, deixa eu te falar, ame as pessoas do jeito que elas são, do jeito que elas estão, do jeito que ela é. Amigo, ama você do jeito que você está. Quem está entendendo aí? Tem valor na amizade. Tem valor na amizade. E o amigo é aquele que se aproxima não para tirar vantagem, mas para oferecer ajuda. O amigo
é aquele que pode te pedir algo e tenha certeza que pelo menos vai ter um ouvido para ouvir. E um amigo é aquele que te traz segurança. O amigo é aquele que sabe que é amigo. Olha, meus amados irmãos, tem uma canção, se você puder, vamos ficar em pé para finalizar. Finalizar não, ainda não terminei essa mensagem. Eu parei no versículo 10. Semana que vem eu falo a segunda parte dessa mensagem. Mas deixa eu dizer uma coisa. Que Deus, que você possa reconhecer seus amigos. Existe uma estatística, eu não sei se é verdadeira, e parece que na vida inteira você pode ter apenas 5 amigos. Eu estou falando de amigo, eu não estou falando de colega, eu não estou falando de conhecido, eu não estou falando de irmão em Cristo, eu estou falando de amigo. Dizem, um estudo que uma vez eu ouvi, que você consegue ter na vida inteira apenas 5 amigos. Mas deixa eu dizer uma coisa, não importa se você passou por alguma frustração ou outra, ou sei lá o que foi que aconteceu, em algum nível da sua vida, nós temos o verdadeiro amigo. Ele chama Jesus Cristo de Nazaré. E ele nunca vai te decepcionar. Ele é amigo. E ele tem um ombro para você encostar a cabeça. E quando ele cansar de um lado, eu te digo mais uma vez, ele te dá o outro ombro para você descansar a cabeça também. E que nós sejamos assim com os nossos amigos, com as pessoas ao nosso redor. A pessoa que está próxima de você. Ei, como essa canção do Novo Som, muitos anos eu vi essa música. Eu não tenho apenas um ombro, eu tenho 2 ombros. Se você quiser, irmãos, pode nos procurar, eu e minha esposa. Aí vai ser 4 ombros para você chorar. E nós só queremos ouvir, só queremos te acalentar, só queremos te acolher. Amigo de verdade é aquele que está disposto a realmente se associar na sua luta, tanto nas lutas da vitória, quanto nas lutas de derrota. Mas você saiba, e eu oro para que Deus possa nos dar capacidade. Nós queremos ser pastores assim. Estou puxando um pouquinho brasa para o meu lado, mas é uma verdade. Queremos ser pastores que amem você cada vez mais. Mas saiba que se eu te decepcionar, de alguma forma nós te decepcionarmos, o nosso Senhor Jesus, Ele nunca vai nos decepcionar. O seu amigo pode te decepcionar. Como a Michele falou, tinha um Judas na mesa de Jesus. E olha, eu te digo que se Judas tivesse mais uma oportunidade de ter um encontro com o Senhor Jesus ia perdoar os seus pecados, ia restaurar o relacionamento. Então, meu amado irmão, sejamos encharcados em amor, para que nós possamos ministrar para todos os santos da Paixante, em nome de Jesus. Tenha um amigo, seja amigo de verdade. Sejamos amigos de verdade. Pai, muito obrigado.